e já o sentimento é duradouro, porque o mesmo sentimento de alegria também pode ser a emoção de alegria. Certo. Então, ali vemos que essa diferença, para muitos é sinônimo, mas não. Aquilo que é automático, sem refletirmos, e acontece a nossa permissão, nós chamamos de emoções. Já o sentimento, muitas das vezes nós podemos até decidir e dizer não, é bom que eu sinta amor por esta pessoa, porque me faz bem. Então ali a gente pode cada vez mais nutrir sentimentos para com a outra pessoa, ao passo que as emoções são automáticas. Que bom, é importante. Então, dito de outro modo, se bem percebi, as emoções são, portanto, reações físicas que acontecem de forma automática e inconsciente. Ou seja, nós não temos controle sobre as emoções, não podemos impedir que as emoções ocorram. Já os sentimentos acontecem quando nós vamos dar nome à emoção que a gente sente. Portanto, quando eu sinto medo, nessa altura eu vou denominar isso como um sentimento de medo, pelo que eu percebi, São Padre. Só para dar uma pergunta provocativa, quais foram os seus maiores fracassos? Os meus maiores fracassos. Quando nós falamos de fracasso, poderíamos olhar para aspectos que dependem de nós e outros que não dependem de nós. Certo. Mas aqueles que não dependem de nós somos obrigados a aceitá-los. Por exemplo, eu poderia dizer, daqueles que não dependeram de mim, foi a perda do meu pai e da minha mãe. Poxa. Naturalmente que eu gostaria que ainda estivessem cá comigo, mas em si é uma coisa que se impõe, não dependeu de mim, eu tive de aceitar. Certo. Relativamente à minha experiência de vida, eu poderia olhar um dos meus fracassos, a minha reprovação na sexta classe. Mas essa reprovação, eu depois soube dar um outro significado. Por quê? Se eu não tivesse reprovado na sexta classe, eu hoje não seria padre, talvez. Ok, que bom. Explico-me. Digo esse como um dos fracassos, porque é a única reprovação que tenho na minha vida. E o que aconteceu? Primeiro, reprovei por disciplinas banais, que até a minha própria mãe não acreditou. Pediu que a minha irmã fosse lá ver comigo. E depois de ter reprovado, os meus amigos foram para o seminário menor. Então eu também queria ir. Certo. Quando me disseram, não, lá não se vai de qualquer maneira, a preparação. Certo. Então, o ano que tive a repetir a sexta classe, permitiu que eu me inscrevesse no grupo dos vocacionados. Poxa. E assim, depois de ter transitado para a sétima classe, entrei para o seminário. Que bom. Esse poderia ser um dos meus fracassos da minha vida. De certeza pode colher algum aprendizado nesses fracassos da vida que aconteceu. Tá bom, é importante. A você que nos está a assistir, deixa-me dizer que eu estou tão à vontade assim, porque o Padre Adimar, portanto, caminhamos juntos e muito tempo e muitos anos. Então, é meu colega, conheço um pouco dele, claro que não é possível esgotar tudo a nível de conhecimento, mas na essência, aquilo que é convivência, eu sou uma pessoa autorizada a falar sobre o Padre Adimar. Só que, portanto, tivemos caminhos e decisões bastante diferentes. Ele está a servir a sociedade de uma outra forma, eu também de uma outra forma, mas estamos sempre juntos. Senhor Padre, como a impulsividade emocional impede a maturidade? Antes de responder a essa questão, gostaria de naturalmente aclarar aqui o termo impulsividade. Certo. Como o termo diz, impulsividade é agir sem pensar. Quer dizer, nós tomamos decisões, agimos, falamos sem ter pensado. Então, se nós tivermos uma maneira de proceder desta maneira, sem parar e refletir sobre aquilo que está acontecendo ao nosso redor, então caímos na impulsividade. E muitas das vezes, caindo nessa impulsividade, então podemos, com muita facilidade, destruir vidas e, ao mesmo tempo, não ter aquela capacidade emotiva para poder enfrentar os desafios de cada dia. Certo. Então, quanto mais formos impulsivos, mas teremos fracassos na nossa própria vida. Exatamente. Sim. Isso é bom. A impulsividade é controlável, pode ser controlada por nós, ou depois que ela acontece, a gente pode ter aí algum... Como é que isso se explica, São Padre? Primeiramente, impulsividade, como eu associei falar ou agir sem refletir, poderíamos dizer que em nós, olhando para Freud, nós agimos de maneira instintiva ou por pulsões. Certo. Por exemplo, as emoções são mesmo um dado da impulsividade. Porque se por acaso das coisas que aqui o caríssimo Antônio Lotte disse, eu não tivesse de acordo, eu poderia já aqui ter um ataque para si. Certo. Porque a emoção que despertou em mim faz com que eu haja de maneira impulsiva. Certo. Então, neste âmbito, muitas das vezes, quando nós não olhamos
para aquilo que deve ser a nossa maneira de enfrentar os desafios, podemos agir de maneira impulsiva. Logo, por natureza, nós podemos ser impulsivos. Então, o processo reflexivo é sempre secundário. Quer dizer, nós não podemos ficar numa dimensão animalística. Por exemplo, está a ver comida, está com fome, vai e ataca. Certo. Não. Para, reflita, se naturalmente esse é o momento para poder comer. Logo, a impulsividade é um processo primário na nossa vida como seres humanos, mas que somos chamados a ativarmos o processo secundário para podermos agir em conformidade com a nossa racionalidade. Isso é bom. No mundo tão frenético, onde, portanto, as pessoas estão tão preocupadas e ansiosas à procura daquilo que querem conquistar nas mais diversas áreas da vida, surgem muitas situações adversas da vida. Situações essas que fazem com que muitas das vezes nós não conseguimos atingir aquilo que bem gostávamos de conseguir. E surge naturalmente a impulsividade. Então, como lidar com essa impulsividade? Ou seja, como prevenir que essa impulsividade não aconteça, não funcione? Primeiramente, eu acho que aqui a palavra-chave é autoconhecimento. Certo. Quem não se autoconhece é sempre refém da sua maneira de agir. É como se diz na gíria, né? Quando a cabeça não regula, Corpo o paga. corpo paga. Exatamente. Certo. Então, desta feita, muitas das vezes nós, para podermos prevenir a impulsividade, primeiro é o próprio autoconhecimento. Se eu me conheço, se lá o caro seguidor se conhece, ele já sabe que diante desta situação eu devo parar. Fala-se muito hoje da famosa regra dos 6 segundos. Certo. Parar e refletir um pouco, em vez de ser... Aqui, naturalmente, o nosso amigo Lot, somos da mesma década, se calhar do mesmo ano. Certo. O famoso pracatá, Tauas. não dá, não funciona. Certo. Então, a melhor maneira é de se autoconhecendo. Eu já sei que diante dessa situação eu posso agir dessa maneira. Com a regra dos 6 segundos, eu paro, reflito e digo assim, qual é a melhor atitude que devo tomar diante desta situação? Logo, poderei dar uma resposta consentânea com a situação que estou a viver e assim evitar fracassos, evitar atropelos e não cair nessa impulsividade. Como já dizia no início, nós não estamos desprovidos da impulsividade, mas somos chamados a ativarmos o processo secundário, que poderíamos chamá-lo de processo reflexivo diante das situações ao nosso redor. Que bom. Então, não é o facto daquilo que nos acontece, porque aquilo que acontece-nos a todos. Mas a forma como vou lidar ao acontecimento, isso sim vai fazer a diferença. Então, você que está aí, não deixe de nos acompanhar, comentar e partilhe com aquelas pessoas que bem entender que você acha que, na verdade, vai fazer algum sentido para a vida deles. E porque estamos aqui a lançar conteúdos que realmente estão a ser bastante interessantes. Aliás, eu estou aqui com o meu papel, com o meu caderno e caneta, para apontar tudo que está a vir desta cabeça pensante que é o Padre Adimar. Padre Adimar, realmente a escola, infelizmente, não ensina como que é inteligência emocional. Então, como é que podia ajudar as pessoas a resolver as pessoas para que tenham inteligência emocional? Ou seja, o que é inteligência emocional e como é que as pessoas podem lidar com essas situações e circunstâncias que muito bem apontou há bem pouco tempo? Uma pergunta pertinente e acredito que é a chave Certo. do nosso encontro nesse podcast. Que bom. Inteligência emocional, antes de mais, como podemos ver, temos aqui duas palavras, inteligência e emoção. A inteligência, como sabemos, é a capacidade que o ser humano tem, os animais também, alguns têm essa capacidade para poder resolver problemas. Então, se nós temos essa capacidade de inteligência, e como conhecemos a palavra inteligência, intellegere, quer dizer ler dentro, quer dizer, a pessoa tem a capacidade de entrar em si mesmo e poder interpretar os sinais e dar um verdadeiro significado. Emotion, né, que podemos chamar também de pulsão, aquilo que nós avaliamos imediatamente como bom ou mau. E aquilo que for bom nos atira para irmos ao encontro, e aquilo que for mau nos faz reprimir ou estar para trás, recuar. Desta feita, inteligência emocional é a capacidade de reconhecer, compreender as próprias emoções, bem como decidir sobre elas diante das situações da vida. Poderíamos dizer isso apoiando-nos em Daniel Goleman, que é um dos pioneiros e o que mais falou cientificamente sobre a inteligência emocional. Que bom, muito bem. Então, inteligência emocional é a capacidade de lidar com as situações
a teu favor e a favor das pessoas e tirar o melhor de si, ou seja, tirar o melhor proveito de si e para os outros, de sorte a não prejudicar os outros. Então, essa inteligência emocional é aprendida todos os dias, é um processo, então não se aprende de forma impulsiva ou reativa. É aprendida todos os dias que nós nos adaptamos às situações que nos acontecem na nossa vida. São muitas situações adversas que acontecem na nossa vida, então o importante, tal como dissemos, não é reagir às situações, mas a forma como lidamos ou aprendemos com aquela situação, talvez maléfica que nos acontece na vida, porque a vida é mesmo um desafio e ela vai bater duro e forte sobre nós. Então, mais do que reagir a essas situações, é saber ser flexível. Como flexibilizar essas situações para que a gente tire o melhor de nós e o melhor dos outros que estejam ao nosso redor. São Padre, então, por que as famílias realmente reagem de forma impulsiva e não são chamadas a fazer essa análise da inteligência emocional? Por que razão? O que falta? Então, quais são as estratégias que as pessoas podiam realmente levar para que não hajam na impulsividade emotiva? Bem, eu queria apanhar um ponto da sua introdução, Certo? da pergunta feita anteriormente, sobre não ensinarem nas escolas sobre a inteligência emocional. Realmente, pode-se dar o caso que um ou outro professor tenha interesse em transmitir isso para os seus estudantes ou para os seus alunos. Com isso, quero dizer que a inteligência emocional não é que nós nasçamos com ela, nós aprendemos no nosso dia a dia. Se tivermos pais inteligentes emocionalmente, então é normal que talvez, uma possibilidade, também transmitam isso para os seus filhos. Desta feita, nós precisamos de a cada dia mais aprimorar a nossa inteligência emotiva para poder enfrentar os desafios do dia a dia. Porque senão, o que acontece? Seremos reféns do nosso agir. E, assim sendo, a vida apresenta diversos desafios. E esses desafios nós não enfrentamos sozinhos no nosso quarto, ou se calhar sei aonde, mas estamos em constante interação com os outros. Então, com uma boa capacidade de inteligência emocional, poderemos enfrentar os desafios com mais serenidade, sobretudo dando respostas que estejam à altura das situações que possam enfrentar o nosso dia a dia e o meio em que estivermos envolvidos. Desta feita, é imperioso que cada um de nós se empenhe em querer cultivar a inteligência emotiva para poder enfrentar estes desafios. Que bom, São Padre, eu na verdade apanhei aqui um dado. Inteligência emocional é saber dar resposta a situações à altura de forma a não prejudicar o outro nem a mim. Fico com essa dica. Mas São Padre lida com pessoas, lida com muita gente. Aliás, está de frente de um grande batalhão, por assim dizer. É reitor do seminário propedêutico e lá vive muita gente heterogênea, ou seja, muita gente que pensa diferente. Como é que tem sido lidar com essa pessoa, com essa gente heterogênea, que cada um age e pensa de forma diferente? Como é que São Padre tem estado a lidar com isso? Quais são as dificuldades que tem encontrado? Inicialmente, diria, é um desafio novo. Estou a caminho de um mês e uma semana quase, são quase 45 dias, que me encontro nesta situação de estar em frente do seminário propedêutico. Primeiramente, temos ali adolescentes que estão na fase de viragem para a juventude. Primeiro, já é uma fase muito delicada, muitas transformações, muitos Certo. desafios e, sobretudo, também um momento de afirmar-se. E muitas das vezes pode acontecer no seminário, para mostrar quem é o seminarista que mais tem poder. E uma das coisas que eu gostaria de salientar aqui, que é muito importante, não há educação sem presença. O primeiro desafio é mesmo estar presente, para poder ver como é que eles agem, como é que eles se comportam. Naturalmente, falando aqui com o Dr. Antônio Lotti, que sabe muito bem a experiência do seminário. Certo, certo. Não mudaram muitas coisas, não mudou muita coisa, algumas coisas ainda continuam, mas que muitas das vezes aquela presença do formador ou do reitor faz mudar de atitude os próprios seminaristas. Okay. Então, eles são adolescentes que vão para a juventude, precisam de modelos. E até porque estão numa fase transitória. Exatamente, precisam de orientação. Não é fácil. Exatamente. Então, a presença, poderíamos dizer que só a presença já diz alguma coisa. E depois, estar presente e orientá-los seria a melhor coisa a fazer. Então, nós temos procurado estar presentes.
não a tempo integral, dados os novos desafios. Por exemplo, essa hora estou aqui. Certo. Se dissesse que estou lá a tempo integral, estaria já a mentir, mas Certo. também tem um parênteses, ainda estão de férias. Então, a presença eu apontaria como um dos desafios que temos tido com os outros membros da direção para poder ajudar os seminaristas a realmente saberem lidar com as situações do dia a dia e esse desafio da formação no seminário. Que bom, é importante. Só padre, muita gente pensa que pessoas impulsivas são incompreendidas ou costumam ser incompreendidas porque não sabem realmente o que é uma inteligência emocional, o que realmente é uma impulsividade. Então, o que São Padre aconselha? Quais são as estratégias que São Padre dá a essas pessoas que pensam que, por serem impulsivas, são pessoas incompreendidas, porque elas se opõem a reações. Sim. Realmente, todo e qualquer nosso agir é motivado. E uma das coisas que está ligada à motivação são mesmo as emoções. Como dizia no início, as emoções boas nos atiram, nos levam para frente. As más, naturalmente, de cariz negativo, nos metem para trás. Até um parênteses, não existem emoções boas ou más. Temos aquelas positivas e aquelas negativas. Positiva, por exemplo, a alegria, a felicidade. Negativas, a raiva, o medo. Então, diante dessas situações, as pessoas impulsivas, muitas se sentem incompreendidas, porque não podem até aqui salientar o famoso síndrome da Gabriela. Eu sou mesmo assim, nasci assim, vou morrer assim. Não, isso é querer ser vitimista, não quer fazer esforço, não quer mudar. Então, quer dizer que eu justifico a minha impulsividade. Não, a gente pode mudar. Lá o caro seguidor pode mudar. Basta que realmente tome consciência do que é e o que quer fazer. E deixará de ser, naturalmente, vítima da sua impulsividade, que muitas das vezes aí passa muita incompreensão. E tem aqui ainda mais um outro parênteses. Muitas das vezes nós queremos sempre projetar o que é nosso nos outros. Não, você que não me entende. Não, você também tem que entender os outros. Certo. Tem que dar um passo na sua impulsividade. E aí, então, facilita de que maneira a nossa relação, já que somos seres emocionais, não vamos dizer que não vivemos, não podemos viver sem elas, mas podemos dar naturalmente um significado nelas e uma direção mais adequada sobre elas. Muito bem. Então, você que nos está a acompanhar, lembre-se e saiba de que a personalidade, na verdade, não é fixa. É algo muito adaptável, é treinável e, portanto, é movível na medida em que você não se pode vitimizar, dizer que eu nasci assim, tal como o São Padre disse muito bem, Ademar, e vou continuar assim. Temos essa possibilidade e capacidade de nos mudar e nos moldar. Então, desde que a gente queira crescer e moldar, é possível realmente ativar e realmente, ou seja, alterar aquilo que é o nosso estado de ser, que inicialmente talvez não agregue valor a nós. São Padre, o que a inteligência emocional tem a ver e influi diretamente na nossa identidade? Sim, naturalmente, como dizia, a inteligência emocional não é uma coisa com a qual nós nascemos. Nascemos com a inteligência, mas a emocional nós a aprendemos, porque vai ser a maneira como nós vamos lidar. Então, vai ter influência na nossa identidade. Por exemplo, vamos imaginar que eu seja uma pessoa que dou muito peso às emoções negativas. Certo. Quer dizer que a minha maneira de ser pode ser uma pessoa medrosa, tem medo de quase tudo. Posso ser uma pessoa totalmente triste, porque a emoção que mais experimenta é aquela de tristeza, que, como sabemos, pode levar à depressão, certo. porque a tristeza não é depressão, mas é um dos sintomas da própria depressão. Então, parecendo que não, a nossa maneira de ver as coisas, as nossas emoções podem realmente determinar também, influenciar sobre a nossa identidade. Okay. Quais são as emoções que eu procuro mais experimentar? Por quê? Ter inteligência emotiva é decidir o que é que eu quero. Certo. Eu, esta hora, estou a sentir raiva, mas vou dizer assim, mas de onde vem esta raiva? Só esta pergunta já é uma capacidade de inteligência emocional. Okay. E se eu sei que vem de uma coisa banal, por que perder tempo com essa banalidade? Logo, posso transformar esse momento, não que eu anule, posso transformar esse momento e dizer, isso é besteira. Okay. Devo pegar uma outra coisa que é, vou lá procurar uma pessoa que me dê mais alegria e assim eu não vou ficar aqui com a raiva, com a tristeza, mas vou ficar mais alegre porque vou procurar uma coisa aprazível. Importante. Então, a inteligência emocional é realmente você saber ressignificar, adaptar e autogovernar. Ou seja,
Autogovernar é a capacidade de você liderar a si mesmo, liderar as suas emoções e não ser escravo das emoções. Então, racional versus emocional. São padre, nós somos desses dois planos, racional versus emocional. Onde é que acontece as impulsividades? No plano emocional e no plano racional. E por quê? E quem vem primeiro? Sim, naturalmente que é uma pergunta muito interessante e provocatória, mas olhamos naturalmente para a parte emocional. Como podemos ver, as emoções não pedem permissão. Não pedem. Nós pensamos sobre as emoções. Dali voltamos novamente no quesito inteligência emocional. Então, se as emoções vêm sem permissão, quer dizer que elas são primárias. São primárias. E só depois é que nós podemos refletir sobre elas. Agora, o homem é inteligente, o homem pensa. Mesmo que não queira dar nenhum enunciado, ele pensa, está sempre ali com os processos mentais. Mas as emoções são primárias e o pensamento ou a razão é sempre secundária. Que bom. Eu considero o Adimar um grande empreendedor, até porque empreender, você que nos esteja a acompanhar, que nos está a acompanhar, não é simplesmente abrir empresa. Empreender é criar problema, é lidar com situações, é servir. E São Padre, mais do que nunca, é um grande servidor, porque está diante de muitas comunidades. Digo muitas comunidades porque ele é sacerdote, também é reitor e é professor acima de tudo. Ele dá de comer, dá de beber, claro, sabedoria que muito bem tem. Então, é um grande empreendedor. Como é que tem sido esse teu empreendedor, o teu empreender diante de muitas pessoas que são heterogêneas, cada um pensa da sua forma diferente? E quais são as estratégias que podia ter passado para que cada um de nós que está aqui presente e aquele que nos esteja a acompanhar saiba empreender a nível emocional, no plano emocional, para que o plano familiar, financeiro, educacional funcione corretamente? É uma questão colocada de maneira muito interessante. Certo. Olhemos, por exemplo, para essa expressão empreender, não só porque queremos ter empresas, Certo. ganhos, mas apliquemos isso na nossa própria vida. Empreender sobre inteligência emocional na minha família. Sim, é muito interessante, realmente gostei da maneira como colocou. Certo. Para mim, é uma das coisas que primeiro gostaria de salientar a quem está a nos acompanhar, é que tudo aquilo que nós sabemos podemos transformar em empreendedorismo. Muitas das vezes nós estamos fechados no nosso próprio mundo, é como se diz, de livro fechado não sai ditado. Certo. Então, se nós não metermos para fora aquilo que nós sabemos, ninguém poderá usufruir deste mesmo conhecimento. Então, o que eu tenho procurado fazer é meter ao serviço dos outros, a alteridade, que também é um dos pilares da inteligência emocional, empatia sempre para com o outro, Certo. de meter à disposição dos outros aquilo que eu sei. Por exemplo, como sacerdote, tenho estado diante de muita gente, nas minhas homilias, falo da palavra de Deus, mas muitas das vezes eu não parto só de cima, quer dizer, de Deus. Certo. Primeiro olho para a natureza humana, como é que nós somos? Nós somos aqueles que sentem, temos emoções. Então, essa emoção facilita a minha relação com Deus ou dificulta? Então, é um dos meios que eu levo para poder, naturalmente, empreender aquilo que eu sei, levar ao conhecimento dos outros. Isso no mesmo âmbito também formativo, com os meus estudantes, que caso alguém tenha contato, mando saudações, os meus seminaristas meus, entre aspas, Certo. que muitas das vezes procuro meter em prática aquilo que eu aprendi. É uma maneira de empreender, e se for para empreender para ter naturalmente sucesso profissional, dinheiro, também é possível. Por isso, quem estiver nos acompanhar, procure ousar mais. Às vezes precisa lançar-se mesmo, ter certeza de que onde eu vou me lançar há aí uma base, chama-se fé. Então, se nos lançarmos mais, se vos lançardes mais para novos desafios, meter em prática aquilo que aprendestes, acredito que vidas serão transformadas e também podereis ganhar muito empreendendo com aquilo que sabes e carregas convosco. Ok, que bom. Eu vou fazer uma pergunta bastante pertinente e porque o São Padre está mesmo à altura de responder. Um dos grandes empreendedores, portanto, eu diria que é Jesus. Jesus é um grande empreendedor na medida que ele não reagiu às situações, mas soube dar volta às situações. Ou seja, soube prevenir as situações. Foi batido, foi insultado, foi, portanto, dilapidado, foi até traído, mas sempre soube tratar essas pessoas
não como, portanto, adversários, mas sim como amigos. Então, isso é um grande exemplo de vida que realmente podíamos tirar realmente para nós. E eu coloco-me ao São Padre e dirijo essa pergunta bastante pertinente. São Padre, que lições nós podemos tirar de Jesus para o plano psicológico a nível de desenvolvimento psicoemocional, para quem nos esteja a acompanhar? Jesus, poderíamos dizer que é o compêndio da compreensão humana. Para melhor nos entendermos, olhemos para Jesus. E algumas vezes, como psicólogo, eu gosto de salientar aquelas partes que Jesus se mostrou não só como Deus, mas como Deus homem. Quer Certo. dizer, ele assumiu a nossa natureza humana, não deixou nada de fora, excepto o pecado, só não pecou. Por exemplo, com Jesus nós aprendemos a inteligência emocional, que muitas das vezes, diante dos insultos, não precisa responder de imediato. E ele deixou-nos esta grande lição quando morreu na cruz. Injustamente condenado, ele soube fazer silêncio porque sabia dar a resposta adequada no terceiro dia, quando ressuscitou. Cumpriu com a sua missão. Um outro elemento que me chama muito a atenção foi a atitude de Jesus quando entra no templo e se enerva com os vendedores. Ele pega no chicote, começa a bater, a expulsar e a abrir as gaiolas das pombas. Podíamos dizer assim, será que Jesus foi impulsivo? Não. Jesus deu a resposta adequada para os seus contemporâneos, dizendo que eu sou homem-Deus, mas eu também tenho emoções. Então eu vos dou uma lição de que aqui não é o lugar para vender, é o lugar para realmente adorar a Deus. Com isso quero dizer o seguinte, Jesus nos ensina de que diante das situações nós temos sempre uma resposta a dar. E qual é a resposta que ele deu? Foi a resposta do amor. Foi a resposta do amor. Diante de calúnias, diante de chicoteamentos, diante de N situações adversas à sua natureza humana e divina, Jesus sempre soube dar respostas à altura. E tem mais, algumas vezes deu resposta com silêncio. Então, caro seguidor, algumas vezes precisa fazer silêncio. Nem todas as perguntas para serem respondidas, mas aqui estou a responder a todas. Que bom. Então aprenda a fazer o silêncio proativo, ou seja, calar por fora e agir por dentro. Então você que nos está a acompanhar, não deixa de seguir o nosso canal porque é bastante valioso e educativo. Vamos já para a reta final. Infelizmente, as coisas boas não duram, sem fazer pena. Então, palavras finais para o caro seguidor que nos esteja a acompanhar, que se impõe a dizer, que se lhe impõe a falar, a dizer, a aconselhar. Obrigado. E realmente o tempo é fugaz. Como a impulsividade emotiva destrói vida. Acredito que quem estiver ali a nos seguir já teve a atitude de arrependimento. Se eu tivesse me calado, teria sido melhor. Se eu tivesse dito esta palavra, como por exemplo a melhor palavra do mundo, eu te amo, talvez essa pessoa hoje estaria ainda ao meu lado, ou então não tivesse ido com mágoas. Quero dizer com isso que muitas das vezes nós precisamos realmente parar e refletir sobre o que estiver a acontecer ao nosso lado. Não é impossível termos uma boa capacidade de inteligência emotiva. E ela se aprende, se pode treinar, e hoje as coisas não estão distantes de nós. Eu não estou aqui para dar conceitos e também não gosto de dar conselhos. Explico-me. Os conselhos servem para o momento. Se a situação se repetir, nós já esquecemos o conselho que nos deram. Então, ainda é melhor investirmos mais no nosso próprio autoconhecimento. Se por acaso já tive situações que não foram muito abonatórias, por que não pedir ajuda de alguém, já que por mim mesmo não consigo? Muitas das vezes pensamos que somos autossuficientes. Não. Nós somos seres interrelacionais. Aprendemos com os outros e os outros também aprendem conosco. Por isso, vamos tentar investir mais em nós mesmos para podermos dar respostas adequadas aos outros, para podermos viver melhor com os outros. E um dos elementos a investirmos e a começar o ano são hoje, 2 de janeiro de 2026, Certo.
é um desafio que vos deixo. Invistam mais no autoconhecimento e, sobretudo, na inteligência emocional para melhor enfrentar os desafios da vida. Muito bem, invista mais no autoconhecimento porque nos pode libertar. Infelizmente o tempo se esgotou, muito por conta de muitas situações. Aliás, vamos remarcar um novo convite para que continuemos realmente a beber dessa vasta experiência e conhecimento. Então, você que nos está a acompanhar, muito obrigado por estar aí do outro lado. Foi bom servir você. Então, ficou muito mais claro que a impulsividade destrói vidas, destrói destinos e destrói propósito. Então, não deixe de terceirizar a sua vida, assuma o controle da sua vida e toma o comando da sua vida. Não deixe que as emoções dominem dominem as emoções para que realmente você tenha sucesso na sua vida. Sr. Padre, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por ter aceitado, muito obrigado por nos alimentar a nível acadêmico, a nível de conhecimento e a nível de sabedoria. Então, foi muito bom servir você. Então, estamos juntos até depois do fim. Muito obrigado.